Olá, tudo bem? Você é brasileiro, necessita de um projeto de engenharia na Europa. Eu estou aqui para te assessorar, ok? Vou explicar as razões, tá? Que isso é possível. Eu trabalho com engenharia, sou engenheiro, tá? Estou na Ordem de Engenheiros de Portugal, na Ordem de Engenheiros de Espanha e também no Brasil, tá? Eu vou tentar ser um pouco resumido, porque a mim, tá? Porque, primeira coisa, por causa da criatividade. Essa é muito importante. A criatividade é tanto no que eu fui e no que eu sou e no que nós vamos fazer juntos. Pode ocorrer de eu falar uma mescla de português e espanhol às vezes, tá? Porque eu estou exatamente na Espanha para resolver a questão de documentos, de papéis, e não só dos projetos, da execução de projetos, que é em BIM, que é Build Information Modeling, que nos outros que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem aqui a questão do conhecimento que eu tenho de trabalhar tanto em Portugal quanto em Espanha e quanto no Brasil como engenheiro, que vou aplicar tudo isso e no desenvolvimento de projetos. Além disso, tem todos os estudos, toda a expertise que eu tenho. Tá? Eu tenho uma graduação em comunicação social, com um MBA em novas mídias de comunicação social pela Universidade Fluminense. Tenho em 2017 minha graduação de engenharia, em 2021 minha maestria, meu mestrado em engenharia, tá? Então, eu estou no Conselho de Engenharia do CREA do Rio de Janeiro, então sou engenheiro no Rio de Janeiro, com que posso fazer planos, planejamento, documentação, novamente, que é uma coisa muito importante, de edificações, estrada, pistas, enrolamentos, aeroportos, sistemas de transporte. Isso se vê em outros países também. Então, eu trabalho exatamente isso em outros países, com algumas distinções de acordo com o colégio que eu estou. Tá? Em Portugal, por exemplo, eu posso trabalhar em todo Portugal. Porém, eu estou na parte central de Portugal. É onde eu me foco mais, que é Lisboa, a de Porto Alegre. Porém, eu posso fazer projeto para você em qualquer parte de Portugal, tá? E legalizar, ter os documentos para isso. Em Portugal, posso ser responsável por direção de obras, a parte geral de inscrição de comprovativos, tá? A segurança de responsável de segurança civil, a declaração de cotas, técnica, condução. Então, assim, eu tenho o nível 2, que é de mestrado. Então, por exemplo, eu posso fazer prédio de 30 andares. Por que eu estou elencando isso? Porque o que eu não sei fazer ou que eu não estou apto a fazer, eu conheço quem faça. E aí está a questão também. Além de te ajudar no papeleio, na documentação, eu ajudo na equipe, na formação de equipe para desenvolver o projeto de engenharia de seu ou de sua empresa, tá? Então, uma coisa importante também nos projetos é que aqui em Portugal é dividido em habitação, em edifícios, chamado de vivendas, e comércio, tá? Então, tem essas duas categorias, onde podemos fazer a parte térmica, por exemplo, o plano de segurança e saúde, a parte acústica. É bem interessante o que podemos abranger, tá? Como engenheiro ali. Já em Espanha, eu estou na Comunidade Valenciana, mais especificamente em Alicante. Então, os trâmites aqui são mais fáceis para mim. Mas eu posso atuar em toda a Espanha também, tá? Como engenheiro de caminhos. Engenheiro de caminhos e portos é muito interessante. Por quê? Porque além dessa assessoria que eu estou tentando prestar para vocês, que eu estou explicando que eu posso realizar para os brasileiros, que você tem um engenheiro brasileiro na Espanha para correr atrás dos seus direitos e dos seus projetos, é muito interessante. Eu posso estar fazendo construções, mantenimento, exploração, infraestrutura, hidráulica, eficiência energética, isso é fotovoltaica, tá? Então, eu posso firmar, assinar projetos, realizar projetos, construir projetos de meio ambiente. Então, o engenheiro de caminhos é um engenheiro que está no top de estudar, de fazer tudo. E agora está na hora de realizar muito junto contigo, que é
portos, hidráulica, energia, edificações, segurança, meio ambiente, novas tecnologias. Então, de verdade, é a top. BIM já é a minha especialização, que é o Build Information Modeling, que a gente faz todo o ciclo de vida através de planos. Os antigos planos que a gente encade em 2D, agora são 3D, gerando materiais para interoperabilidade, evitando os conflitos, trabalhando várias disciplinas e todo nível, todo o ciclo de vida da edificação. Tá? Isso é feito através de um processo Scrum, tá? Que é um processo ágil, aonde sempre estamos trabalhando o plano, o do de fazer realmente ele na ação, checar o que é feito e a ação, desenvolvimento desse planejamento do seu projeto, tá? Eu trabalho especificamente, venho da velha escola, como webmaster, e trabalho agora na Web 2 e trabalho com projetos de Web 3, com blockchain. Então a gente pode trabalhar a parte de finanças aí, é uma mescla interessante. Algumas coisas eu vou deixar no próximo vídeo, em próximos vídeos, explicando mais detalhadamente o que são essas ideias, tá? Projetos que tenha feito com desenvolvimento de software. Aqui eu estou demonstrando, por exemplo, um código de IFC, a Node, que eu trabalho Node, também trabalho PHP, e Nest, tá? Eu trabalho HTML, CSS, JavaScript e blockchain. Então a gente pode estar desenvolvendo aí, gerenciando pessoas para estar desenvolvendo essa aplicação. Em Portugal eu conheço gente, aqui também em Espanha. Aqui eu estou vendo aqui é um portfólio, tá? Algum render simples que tenho feito há muito tempo atrás, mas um render um pouco mais realista, tá? Um projeto que eu tenho feito de uma estrutura para fotovoltaica aqui em Espanha mesmo, onde cria uma família, onde cria um bloco, onde cria um elemento que não existia antes, para ter uma utilidade. Então a gente pode criar essas peças pré-fabricadas também. Tá? Aqui é uma análise térmica de eficiência fotovoltaica, que vem até da minha tese de dissertação, que é uma comparação entre as normativas de Espanha e de Portugal. Com isso, tive que trabalhar todas as normativas do Parlamento Europeu. Foi uma complicação, mas saiu muito bem. Tá? Aqui eu estou trabalhando a questão do material, da estrutura, do cálculo estrutural, para saber as cargas que supõe esse material. Então, tem um elemento aqui que faz de um elemento que não tem um cálculo, né, uma viga de aço, tá? uma peça criada, e até um projeto onde a gente tem todas essas placas fotovoltaicas, outros elementos, para saber qual é a carga que tem ali. Eu continuo aqui já estou falando já de concreto armado, tá? A estrutura de um edifício já, essa planta em 3D, isso que eu falo do Revit, do Robot, de outros softwares que a gente desenvolve isso, e eu também tenho outras empresas, tá? Além da sua empresa que vai me contratar, do seu negócio, tem outras que criam uma fantástica network. Esse projeto foi muito interessante, como eles falam aqui, muito guai, tá? Porque é um projeto que veio para mim em 2D e foi desenvolvido todo ele em 3D para fazer o dimensionamento e cálculo de sombra. Esse projeto é enorme, são metros e metros e metros e metros. Pode procurar no Google e tu vai ver. E quedou milímetro a milímetro igual. Então a gente sai de um objeto confuso de várias plantas 3D e consegue visualizar um objeto bem claro em um 3D, sai de baixo com fundo 2D. Aqui, com isso, eu consegui calcular exatamente a separação das placas para fazer a sombra, para ter mais eficiência energética. Tá? Aqui é um projeto de agrofotovoltaica. Tá? É um projeto que vem do BIM, a gente vê aqui na esquerda, um projeto que foi projetado esse ano, com os módulos, a criação de um módulo, a implementação, e como que ficou a execução. Novamente, eu tenho projetos, vou deixar aqui, tá? Vídeos dessa obra, desse conteúdo que eu estou falando, por favor, veja o canal, dá um like também, divulgue, tá? Porque se não é agora que tu está necessitando, mas pensa em fazer projetos na Europa, tu pode vir a precisar, ou conhece alguém, entre em contato, que é o que me dedico, trabalhar a engenharia entre América Latina e Europa, ok? Aqui tem outro projeto muito interessante, que é um parque fotovoltaico, cerca de um aeroporto, perto de um aeroporto.
desculpa. Aí que vem que é a grande questão, porque aqui está o nome de ajuntamento, que são as prefeituras. Para as prefeituras, necessita de muito papel, muita documentação. E aí que eu entro com um enfoque muito grande, que é fazendo todos os planos, todos os projetos também, levando na prefeitura, porque aqui em Espanha, claro que a gente pode falar mais, mas não é o foco, né? Falar sobre essa cultura maravilhosa que é o europeu, o espanhol em si, que tem muitos idiomas, vários dialetos, sabe? É uma alegria, a música e é muito interessante, mas tem essa peculiaridade da necessidade de documento específico em catalão, em Valência, em Andaluzia, em Madrid, são documentações diferentes para cada tipo de projeto, porque depende da altitude, depende da cultura, depende de um par de coisas aí. Tá? Aqui está um estudo também de eficiência energética feito através do Excel e apresentado para o cliente, e tu vê como eu busco desenvolver todos os projetos. Minha equipe sempre está voltada para ter não só número, mas sim atenção para o cliente final, onde ele possa entender o que está sendo feito. Não só cálculo, leitura, sim um planejamento no qual tenha visualmente, por isso também vem um BIM, o projeto como um todo. Fica aqui um grande abraço, tá? E conto contigo, porque pode contar comigo, tá? Estamos juntos e vamos realizar projetos estupendos aqui na Europa. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!